Você quer projetar aí a programação? Faz favor. Para ninguém esquecer. No próximo fim de semana, alguns jovens vão na Festa das Nações lá em Valinhos. Formações com Daniel e Timóteo. No dia 10, no próximo domingo, nós temos a reunião dos homens de verdade. Aquele esquema de vamos tomar café da manhã junto aqui. Dia 16, depois da reunião, no sábado, né, nós vamos ter a noite do caldo. Aí o esquema é a diva que conhece. O negócio de caldo é com a diva, certo? Ela está organizando e você... Aconselho que ela faça a sopa de cebola, tá? Podia ter feito hoje. Dia 17 o Marcos está levando um povo lá para Monte Verde. E não se esqueça de 14 a 16 de outubro se inscrever com o Roberto no nosso encontro de casais lá em Valinhos, tá bom? Tony, outro dia a gente estava numa reunião, ele falou, eu vou pagar a promessa, né? Eu acho que vários jovens aqui devem ter cobrado ele durante esses anos todos, e hoje ele está me falando que esse ano está completando 20 anos que ele veio, né? Ele veio com os Kings Kids aqui, alguns que tinham, que já são casados, hoje eram crianças naquele tempo, que participaram daquele... Eu também era mais novo. Obrigado. Mas não precisa levar mais 20 depois, Natália. E a gente estava aqui, e aí ele aproveitou e trouxe o Maurício, e trouxe um baiano junto aqui, né? Contrapeso, Luizinho. É mineiro, né? Mineiro, né? Mas ele estava pregando numa igreja hoje à tarde, aí aproveitou e veio, tá bom? Não sei se vocês perceberam, né? O sujeito é... Não, né? A vingança fica para depois. Né? Outra vez você pode... Mas a gente estava aqui orando e o Maurício fez uma oração que né? Ele diz assim, Senhor, que nós tenhamos a mesma intensidade de vontade de estar contigo, como o Senhor tem de intensidade para conosco. E eu fiquei o tempo todo cantando aqui, pensando nisso. Né? Eu creio que é uma palavra curtinha para a vida inteira. Né? Amém? Mas... Como eu disse, né, o Tony veio. Sem brincadeira agora. Chega mais. Faça favor. Depois de tudo isso, você prefere mesmo que eu? Vamos orar com ele? De pé, estende tua mão. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do teu filho. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor é na vida dele, por aquilo que o Senhor alcançou na vida dele e por aquilo que o Senhor faz através da vida dele. Nós o abençoamos para que ele seja canal e receba de ti e o Senhor possa fluir livremente através de sua vida e atingir as nossas vidas. Que ele seja guardado, protegido, e toda a sua família seja livre de toda a retaliação do inimigo, porque ele está diante de ti, teu servo, nas tuas mãos. No nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Como vocês podem ver, eu não mudei nada em 20 anos. Brincadeira. Minha voz continua a mesma. Só de lembrar essa propaganda mostra que idade eu tenho, né? Mas a minha voz, os meus cabelos... isso, graças a Deus, pelo menos permanece, né? Mas é uma alegria muito grande estar aqui, viu, meus irmãos?
Há 20 anos atrás foi quando eu vim a São Paulo com um grupo de jovens, eu ainda solteiro, e aí a gente passou por aqui, né? Mas agora eu já moro em São Paulo, então fica mais fácil. Antes eu morava em Salvador. Meus irmãos, eu quero repartir com vocês uma palavra que recentemente o Senhor trouxe ao meu coração. E quando eu estava repartindo ela com os irmãos, o Isaac pediu que eu trouxesse essa palavra aqui. Eu vou obedecê-lo, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Entretanto, quando eu estava preparando a palavra para esta noite, o Senhor me trouxe algumas coisas muito específicas para esta noite e para esta congregação. E eu espero que eu fale apenas aquilo que o Senhor mandou. Amém? E que seja bênção para o coração e para a vida dos irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos sobre para onde olhar nesse momento da história. Nós vivemos tempos de tantas contradições, de tantos extremos. E o tempo inteiro nós somos surpreendidos por alguma notícia que provoca, que atrai a nossa atenção. Algumas dessas notícias são boas, outras notícias são ruins, mas são notícias muito antagônicas, muito extremas. Por exemplo, a gente ouve falar que este é o tempo, quem disse isso inclusive, quem diz isso não são somente as agências missionárias, mas recentemente eu li uma reportagem da revista Veja, que afirmava que o grupo mais perseguido do mundo hoje são os cristãos. Então você ouvir isso de uma agência missionária é esperado, mas ouvir isso de uma mídia que não é cristã é no mínimo interessante, né? Temos então hoje, segundo várias informações, um momento de muita perseguição. Mas também ouvimos notícias de centenas de muçulmanos se convertendo com experiências fantásticas com o Senhor. Ouvimos notícias como esta recentemente, através de um missionário do Quênia que esteve conosco em Jundiaí. Alguns irmãos estavam lá. Notícias muito extremas: cristãos perseguidos, muçulmanos convertidos. Outra notícia extrema: muita riqueza no mundo, muita pobreza no mundo. Países que não têm onde colocar dinheiro, como os famosos países que são paraísos fiscais, Suíça, Suécia, Finlândia e países assim, e países em que as pessoas morrem porque não têm o mínimo para comer, como Somália, Etiópia e outros tantos. Extremos, né? Isso está previsto na palavra? Está previsto na palavra. Há duas referências que eu quero lembrar aos irmãos. Quando Paulo escreve ao seu filho Timóteo, no capítulo 3 da sua carta, ele diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E ele faz uma descrição extremamente precisa de como seriam os homens dos últimos dias. E é fato que nós encontramos aquelas características nos últimos dias, como Paulo avisou a Timóteo que seria. Tempos difíceis, homens gananciosos, amantes de si mesmo, inimigos do bem. Enfim, eu não quero pregar sobre os últimos dias hoje. Mas também vemos profecias que afetam opostamente os últimos dias, como por exemplo, a profecia de Joel, capítulo 2, sobre o derramado Espírito nos últimos dias. A palavra de que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Então, antes de vermos o fim, vamos ver uma conversão em massa. Olha que notícia boa. Imagina a conversão de centenas, milhares de pessoas em pouco tempo. Então, dentro disso, a gente ouve falar da frieza da Europa, não é? Quem acompanha um pouquinho as nações sabe da frieza da Europa em relação a Cristo. Mas agora, recentemente, coisa de 2, 3 semanas atrás, Jamir nos trouxe uma notícia de uma cidadezinha lá, de uma cidade próxima a Harlow, na Inglaterra, em que se converteram quase 1.800 pessoas em 3 meses. Dá para imaginar isso na Inglaterra? 1.800 pessoas convertidas em 3 meses. Então são notícias muito opostas. Uma hora parece que a gente ouve a notícia e uau, outra hora a gente diz uau, né? Assim, ou a gente se alegra,
ou a gente se entristece, é um tempo de contradições, de antagonismos, de extremos. Ouvimos falar de maldades humanas que eu confesso aos irmãos que eu não imaginava ser possível que os homens fizessem. Coisas terríveis, tragédias que eu não sei se outras gerações antes de nós viram acontecer, mas também está previsto. O próprio Jesus afirmou que essas coisas aconteceriam antes da sua segunda vinda. Bom, se esse é um tempo de tantas contradições, antagonismo, notícias extremas, como é ser cristão nesse tempo? Para a gente não viver oscilando com a nossa fé, para a gente não viver hora depressão, senão a gente vai virar crente bipolar, né? Ora a gente está alegre, ora a gente está triste. Com licença, irmãos. Está me dando um pouco de calor aqui. Obrigado, meu querido. Minhas influências baianas estão aflorando. Então, para a gente não ser um cristão assim, bipolar, oscilante, né, mas conseguirmos ser discípulos de Jesus estáveis, apesar de vivermos num tempo de oscilações, de extremos e de contradições. Esta pergunta está muito latente no meu coração, talvez até por causa da minha própria vida. Eu quero ser um cristão estável. Eu quero ser um cristão que atravessa a fornalha com Jesus do lado para não sucumbir ao seu fogo. Eu não creio que nós viveremos tempos de tranquilidade aqui. Tempos de tranquilidade nós viveremos lá, quando o rei vier e estabelecer o seu reino eterno. Neste momento vamos viver turbulências, mas nós podemos passar pelo fogo sem sermos queimados. Alguém tem fé para isso? Nós podemos passar pelas ondas, pelos mares, pelas turbulências das águas e não morrermos afogados. Amém? É isso que eu estou pensando. Porque se tem uma palavra que me preocupa, é que por se multiplicar a iniquidade, o que é que diz? O amor de muitos se esfriará. Eu não quero esfriar. Será que tem gente que está comigo nessa fé aqui? Não. Eu não quero esfriar, eu não quero ficar depressivo, eu não quero ficar pessimista, eu não quero ter a síndrome da hiena. Lembra da hiena? Ninguém vai lembrar também, é da minha época. O Oli. Dia, noite, azar. Né? Não era o Oli, como é que era o nome? Hard. Opa, tem alguém mais com memória melhor. Mas é Hard, né? Hard. Esse cara aí. Chega disso. Não. Eu quero conseguir passar por tudo isso com a paz que excede ao entendimento. Com uma paz que não depende das circunstâncias. E esta meditação que eu quero compartilhar com os irmãos. Então eu quero falar sobre 4 direções para a gente olhar. E se a gente olhar nessas 4 direções, pelo que eu tenho ouvido do Senhor e compreendido, nós vamos conseguir ficar estáveis nesses tempos de extremos. Gostaria muito que os irmãos pudessem meditar, anotar, e que o Senhor lhes acrescente em cima daquilo que vamos compartilhar. O primeiro aspecto é o seguinte: olhar para Jesus com uma expectativa de que o céu se manifeste na terra. Eu queria que você anotasse essa frase. Olhar para Jesus firmemente, com uma expectativa que o céu se manifeste na terra. Enquanto nós não vamos ao céu, o céu pode vir à terra. Isso começou a acontecer de maneira muito clara, poderosa, definitiva, quando o próprio Deus dos céus fez-se carne e passou a andar na terra. O mistério da encarnação de Cristo é algo maravilhoso, né? Como é que Deus, o Criador do universo, consegue
se limitar a ser a sua própria criação e a andar aqui. Há uma vontade de Deus de que a realidade que Ele planejou na eternidade se torne uma realidade palpável, visível e experimentada nesta terra. Isso não vai acontecer plenamente até que Jesus volte, mas através da vida da igreja e do trabalho da igreja, eu creio que nós podemos ter muitas manifestações eternas enquanto estamos aqui na terra. Mas o que vem antes disto é um olhar em Cristo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e nós vamos observar que na vida de dois homens que viveram tempos muito difíceis, esse olhar sustentou a vida deles. Eu quero lhe mostrar isso, porque me surpreendeu e eu acho que vai lhe surpreender também. João 8:56. Abra, por favor. Jesus está numa daquelas conversas bastante difíceis com os judeus. E os judeus, como sempre, gostavam de defender suas posições, se aferrando ao fato de que eles tinham como pai Abraão. Você vê isso em João 6, vê em João 8. Mas Jesus fala uma coisa de Abraão que me deixou impressionado. Olha o versículo 50, qual que eu falei? 56, olha o que Jesus fala. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. De quem nós estamos falando, irmãos? Abraão. Cerca de 4.000 anos antes de Jesus vir. O que está dizendo nesse texto? Ele viu o dia de Jesus e se alegrou. Não me pergunte como ele viu. Não sei dizer. Eu nem estou vendo a outra versão. O que acontece ali? Abraão, pai de vocês, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Está escrito? Está tudo bem? Porque o ponto é, ele o viu e alegrou-se. Quer piorar um pouco? Ou melhorar? Vai para Hebreus capítulo 11. Eu também não. Se você quer uma boa indicação de uma Bíblia bem fiel, é a versão fiel. Quem diz isso é o Gilberto Pickering. Corrigida e fiel. Hebreus capítulo 11 vai falar algo de Abraão e depois do outro homem que eu quero chamar a sua atenção. Olha o verso 8 de Hebreus 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Leia. Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Nesse texto, o que é que Abraão viu? Ele viu a igreja. Mesmo naquela distância toda, naquele tempo em que Abraão era o protagonista do começo de uma história que resultou na nação de Israel e posteriormente na igreja, Abraão teve uma visão sobrenatural, tinha algo que alimentava a fé dele. Não era uma visão literal, mas era uma visão por meio da fé. Ele viu Jesus Cristo.
Ele viu o que Jesus faria. Ele viu a cidade da qual Jesus é a pedra fundamental. Então existe uma visão que nós precisamos ter, que não é na situação, que não é no natural, mas é no eterno e fundamentada naquilo que está escrito, que está prometido. E quando eu ponho a minha fé nessa visão no eterno, a visão da situação não me abala. Aleluia, irmãos. Porque a visão da situação, ela pode abalar, porque às vezes, como eu disse no começo, ela não é boa. Mas a gente precisa se manter estável. A gente precisa se manter em Cristo para viver estável. Então eu queria animar os irmãos com isso. Quero completar ainda este ponto, falando de outra pessoa que viu Jesus. Moisés, no mesmo texto de Hebreus 11, olha o verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o quê? O opróbrio de Cristo, o sofrimento de Cristo, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Como é que a gente fica firme diante do que poderia nos dar medo? Porque diz o texto que Moisés não ficou amedrontado com a cólera do rei. Vocês conhecem a história de Moisés? O fato dele ter matado um egípcio, o fato dele ter abandonado a nação egípcia e tudo que decorreu disso, era muito normal que Moisés sentisse medo, mas aqui está escrito que houve um momento em que Moisés não ficou amedrontado com a cólera do rei. E não foi o momento que ele fugiu, porque senão ele não tinha fugido. Mas tem um momento em que ele não ficou amedrontado com a cólera do rei. E qual foi o momento? Para mim, é quando Moisés passou a ter uma revelação de Jesus. Uma revelação de Deus que se apresentou a ele. Sabe como é que a gente faz para viver sem medo? Eu vou repetir a pergunta. Sabe como é que a gente faz para viver sem medo? A gente vive conhecendo Jesus. A gente vive pertinho dele. A gente vive num relacionamento intenso com ele. E aí a gente vai descobrir que de eternidade em eternidade, ele é Deus. E nada foge do seu controle. Amém? E tem um fato maravilhoso nisto. Ele veio como cordeiro, ele voltará como rei, e nada vai impedir que isso aconteça. Nós precisamos ter a visão do dia do Senhor. A visão do dia do Senhor, o dia da vitória do nosso Deus. É interessante que Jesus fala para os discípulos: no mundo tereis aflições. Complete. Por quê? Veja, Jesus não está dizendo, tenham bom ânimo, vocês serão vencedores. Jesus não colocou nos discípulos a expectativa de que eles não perdessem nada. Mas Jesus coloca neles uma expectativa poderosa. Qual a expectativa que Jesus colocou dos discípulos? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é que isso tem a ver com a gente? Põe tua fé na vitória de Cristo. Porque ainda que eu não vença esta ou aquela batalha, o final do filme está determinado. Porque o que é que determina o final do filme? Não são as batalhas que eu venci ou as batalhas que eu perdi, mas é que o meu rei venceu. Tem coisas que a gente não vai vencer. Somos homens. Meu Deus do céu. Vamos, como diz Michian, vamos nos reconciliar com a nossa humanidade. Mas, meus irmãos queridos, Jesus já venceu. Amém?
Será que isso está... Você concorda com isto? Isso tem alguma ressonância no seu coração? Olhar para ele. Abraão, no começo da história que nos atinge como povo de Deus. Moisés, no meio dessa história, encarregado da libertação de um povo, figura fantástica de Cristo. O que sustentou esses dois homens, com todos os problemas, com todas as situações que eles viveram, eles tinham os olhos nele. E eles atravessaram seus tempos sem vacilar. Ainda, em Hebreus, olha o capítulo 12. Portanto, verso 1 em diante. Portanto, também nós... Ele está falando de todos esses que lemos em Hebreus 11, que são uma nuvem de testemunhas para nós. Aí ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É interessante que o escritor aos Hebreus não usa assim, gente, vamos continuar. Mesmo que seja difícil, pessoal. Porque tem gente que espera uma igreja dos últimos dias capengando, né? Oh, dia. Mas volta logo, Jesus. Se eu não voltar logo, não sei se eu vou estar aqui, hein? Ainda fiel. Eu não creio nisso. Eu creio numa igreja que é diante da visão que João teve em Apocalipse, uma multidão vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro, cuja voz é como de fortes trovões e de muitas águas. Poderosa. É essa igreja que o rei vem buscar, uma noiva preparada. Amém, gente? Aí ele diz, corramos. Ele não fala, vamos arrastar. Corramos. Aonde está o poder para correr? Como ele consegue correr? Na visão. Ele diz, olhando firmemente para o autor, aleluia, e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia. De novo, o motivador é a vitória de Cristo. Ele suportou a cruz, ele venceu a morte, e ele está assentado à destra de Deus. Mas aqui tem uma questão que eu preciso frisar. Nós temos muita facilidade de considerar a realidade das situações. Doença, dor, dificuldade, expectativas que não foram atendidas. E nós temos dificuldade de trazer para o dia a dia o olhar no Filho, o olhar em Cristo. E é essa chave que tem que mudar. Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, isto é previsto. É prevista a nossa falibilidade. São previstas as aflições, mas ainda que essas coisas aconteçam, está escrito que a gente não vive pelo que vê, mas a gente vive pela fé. E o que é que eu preciso pôr diante de mim para que a fé me mova e não as circunstâncias me movam ou me parem? Eu preciso colocar Cristo, um relacionamento com Ele, uma revelação crescente dEle. Os irmãos creem nisso? Eu queria perguntar o quanto de Jesus que você ainda espera conhecer. Porque conhecer Jesus, para muita gente, é a fala da conversão. Não é essa a minha fala hoje. Eu não estou falando sobre conhecer Jesus para a conversão. Eu estou falando conhecer Jesus para que isso te sustente até o último dia. Eu estou falando de um maná que você vai comer todo dia até chegar à terra prometida.
Eu estou falando de um conhecimento de Jesus que Jesus chama de vida eterna, em João 17:3. E ele disse, eu dei a eles, ele fala para o Pai, eu dei a eles o que o Senhor mandou eu dar, eu dei a eles vida eterna, agora eles sabem quem é o Senhor, eles sabem quem sou eu, e os discípulos, exceto aquele que estava previsto, permaneceram fiéis, até o fim da vida deles, aguardando as promessas. Tem muita promessa que nós vamos ver realizada, tem muita promessa que nós vamos morrer sem ver, mas vamos morrer vendo. Deu para entender? Não é filosofia, é fé. Eu talvez não veja na prática, mas eu sei que posso ver pela fé, para alimentar, talvez, a geração que verá na prática. As próximas gerações precisam da fé das gerações anteriores. Mas se os pais perdem a fé, para onde vão os filhos? Talvez o maior legado dos mais antigos seja a fé. Os mais novos têm muita vontade de realizar. Mas se eles não crerem, na primeira frustração eles param. Os mais velhos precisam deixar a fé. Hebreus 11 está aqui para nos lembrar dos mais velhos. A nuvem de testemunhas que está sobre nós. Esse monte de gente dos quais o mundo não era digno, que está lá em cima dizendo assim, vai igreja, estamos esperando, vai, resolve, anda, desperta, acorda, prepara. Olhando para ele, eu não tenho problema de não completar os 4 pontos hoje. Mas eu quero muito que isto fique marcado no coração dos irmãos. Pelo amor de Deus, cuidado com o olhar apenas nas coisas que estão perto. Levanta os olhos. Olha para cima. Olha para o eterno. O nosso Jesus venceu, continua vencendo e vai vencer. E olha, nós somos o time dele. Uhul! Isso tem 20 anos que eu faço, não mudou ainda, desculpa. Esse uhul. Estamos juntos? Vamos voltar os olhos para ele? Amém? Vamos buscar conhecer Jesus de novo? Temos feito uma coisa lá em casa nesses últimos meses. Já tem uns 8 meses e a gente não consegue terminar. Eu estou lendo Lucas com minha esposa e meus filhos. E a pergunta de todo o texto de Lucas que a gente está lendo é: quem é Jesus? Eu tenho plena convicção que eu não preciso ensinar tudo aos meus filhos. Mas eu tenho certeza que eu tenho que ensinar meus filhos a verem Jesus. O resto fica fácil. E é muito gostoso ver Jesus se manifestando para eles. A gente lê e eu pergunto, quem é Jesus nesse texto? É isso, pai. Na verdade, meus irmãos, eu só preciso fazer a pergunta, porque a resposta o Espírito Santo dá. Amém? Quero perguntar de novo. Você ainda espera ser surpreendido por Jesus? Ou você acha que já deu? Por favor, responda essa pergunta no seu coração. Você espera, quando lê a Bíblia, você ainda espera a novidade? Quando conversa com o irmão, você ainda espera algo de Deus? A expectativa em Cristo continua acesa? Que sejamos como as virgens prudentes, não como as nécias, que não compraram azeite de sobra
Mas havia 5, segundo a parábola, que tinham azeite de sobra. E quando elas ouviram a voz do noivo, elas não estavam cansadas demais. Elas ainda tinham azeite. E elas puderam vê-lo. O noivo está vindo, irmãos. O noivo está vindo. O noivo está vindo. Amém. Espírito Santo, em nome de Jesus, acende nos corações destes irmãos. Espírito Santo, em nome de Jesus, acende no coração dos meus irmãos o ardor, a paixão, a expectativa de te ver, de te encontrar, de te descobrir. Aleluia. Aleluia. Que não se esfrie o amor. Amém. Agora, quando você vê Jesus, é como se uma realidade se abrisse para você. Quando a revelação de Jesus cresce, toda a perspectiva aumenta, muda. Nós costumamos ler e recitar muitas vezes o chamado Pai Nosso, não é? Vamos recitar? Pai Nosso, que estás no céu, santo é o teu nome. Jesus nos ensinou a clamar: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Como é no céu, onde Jesus está assentado no trono? Vamos vislumbrar rapidamente como é no céu. No céu tem rebelião? Não, os rebeldes já caíram todos. E não viraram coisa boa, não. No céu tem rebelião? Não. No céu tem pecado? Não. No céu tem doença? Não. O que tem no céu? Fala o contrário do que eu falei. No céu não tem rebelião. Tem o que então? Tem uma submissão tranquila, total, absoluta a Deus. A gente pode experimentar de submissão na nossa vida a Deus desse jeito? Pode. 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 Jesus me ensina a ser manso e humilde, como Ele é humilde. No céu tem pecado? A gente pode viver sem pecar? Olha, se você dizer que não pode, eu vou dizer para você que Deus é irônico. Porque Ele escreveu na Bíblia o tempo inteiro: não peca, não peca, não peca, não peca. Por que Ele mandaria a gente não fazer uma coisa inevitável? É estranho. A gente pode viver sem pecar? Meu Deus do céu, como vocês estão com uma fé frágil. Irmãos, eu vou perguntar pela última vez neste segundo. A gente pode viver sem pecar? Pode! O pecado pode se aproximar da gente, isso é somente tentação? Pode! Porque Jesus acabou com o poder do pecado nos dominar. Agora, Tony, a gente pode ficar livre da presença do pecado que ainda está na natureza que herdamos? Calma, vamos chegar lá. Ainda temos uma natureza suscetível ao pecado? Temos. Por isso que tem que carregar a cruz quantos dias? Todo dia. Renunciando à vontade que te aproxima do pecado. E entregando-se para que a vontade de Deus se cumpra. Mas se você vai lutar contra o pecado achando que ele é inevitável, estás perdido, meu irmão. O pecado é vencível. Você devia ter dito um amém enorme. Veja que a falta
de revelação de Cristo mexe com o nosso estilo de vida. Porque Cristo está assentado à direita de Deus. E nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E nós olhamos para o pecado e trememos das pernas. Que incoerente. Tony, se a gente pecar, temos um advogado. Onde ele está? Juntinho do Pai. Isso quer dizer que a gente pode pecar? Não, quem conhece Jesus odeia o pecado. O pecado é um acidente, sei lá, é uma fatalidade, não sei que nome dá isso. Mas é uma ocorrência. Agora eu vou falar a terceira pergunta. Se não tem doença no céu, tem o quê? Tem saúde. Ainda é possível ter cura na terra? Por que a gente olha para a doença como se ela fosse inevitável? Porque nos falta a revelação da perspectiva do céu. E eu tenho procurado aprender isso com alguns irmãos. Meu filho nasceu com um problema no pé, congênito. E a cada 3 anos a gente tem que levar ele no médico para fazer uma revisão. E toda vez que leva tem um risco do problema ter voltado. Ele nasceu com esse problema, um pé torto congênito. Há mais ou menos 4 anos atrás, quando nós levamos no médico, o pé tinha entortado de novo, tem que fazer todo o tratamento de novo. Você não imagina o quanto que eu chorei, né? Essa semana levamos ele ao médico de novo, era a revisão. O médico olha para o pé dele, escuta isso. Diz assim, olha, estão aqui todas as características do pé torto. Aí ele pergunta, você está sentindo dor, Davidson? Não. Incomoda? Não. Consegue fazer tudo? Sim. Aí ele fala, olha, não temos o que fazer porque está tudo bem, apesar de estar tudo mal. Deu para entender? O problema existe na anatomia, mas as funções dele são normais. Na outra revisão, de 3 ou 4 anos atrás, não lembro agora, o problema no pé tinha provocado um desvio na coluna, sério. O médico olha os exames e diz, Davidson, você está com o pé completamente funcional, o seu pé não entortou, seus tendões estão normais e sua coluna está perfeita. Sabe o que aconteceu de 3 anos para cá? Houve um dia que ele sentiu dores horríveis de não conseguir colocar o pé no chão. Um pastor amado, Arnaldo, orou por ele. E tudo o que doía parou de doer. E tudo que estava torto, endireitou. Pelo amor de Deus, meus irmãos, o reino de Deus não transforma somente o espírito, também transforma a alma e o corpo. Nós precisamos crer. Mas quanto mais conhecemos Jesus, mais conhecemos o que Ele pode fazer, mais o céu se abre diante de nós. Eu estou nessa busca, não alcancei ainda, mas eu quero alcançar. Uma vida que é vivida no céu, na terra. Jesus disse, quando 2 de vós ligardes na terra, será ligado no céu. O que vocês ligam aqui, terá sido ligado lá. E o que vocês desligam aqui, terá sido desligado lá. Qual é o desafio que Jesus nos faz nesse texto? Preste atenção no que foi ligado lá e tragam isto para a realidade da terra. Preste atenção no que foi desligado lá e tragam isso para a realidade da terra. E na sequência do texto diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Por favor, não use esse texto só em reunião de oração que vem pouca gente. O texto está falando que a presença de Deus na comunhão
traz o céu para a terra. É a presença de Deus que muda o ambiente na terra. Quando Deus visita a terra tem que responder. Aleluia. Eu estou crendo tanto nisso, você não tem noção. Quando Deus está presente, coisas acontecem. Os irmãos ainda esperam que coisas aconteçam? Vocês vêm para cá no sábado à noite esperando que alguma coisa aconteça? Vem com expectativa. Mas não vem com expectativa que aconteça só através de alguém, não. Traz a expectativa, a fé e o serviço. Quem sabe vai ser através de você. Amém? Aleluia. Eu não consigo sair do primeiro ponto. Tudo bem. Daqui a 20 anos eu completo a palavra. Não. Aleluia. Amém. Diga comigo, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra. Como no céu. Aleluia. Que seja assim. Há rebelião na terra? Sim. Mas o reino de Deus já governa uma nação. Não fala que Jesus governa as nações, que ele ainda não governa as nações. Ele é o rei das nações, mas ele ainda não governa as nações. O mundo jaz no maligno. Mas tem uma nação na terra que Jesus governa. Qual é? Fala com gosto. Tem que encher a boca. Cuidado para não cuspir no irmão na frente. Veja, Salmo 2 diz que os povos se amotinam contra Deus, contra o seu ungido, dizendo: rompamos de nós os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, e todos a uma se juntam contra o Senhor e se opõem a Ele. E Deus olha para a terra e Ele vê motim em todas as nações. E o que é que nutre a misericórdia de Deus? Lembra quando Deus e Abraão conversaram sobre Sodoma e Gomorra? Senhor, se não tiver tantos justos, Deus continua procurando um remanescente que aplaque a sua ira e alimente a sua misericórdia. Quando Deus olha para a terra, Ele sempre encontra um remanescente da nação dele. A igreja. Porque Jesus avisou: eu edificarei a minha igreja e, aleluia, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem rebelião no mundo, mas tem uma nação na terra que Jesus é rei dela. E Ele está reinando nesta nação. E essa nação junto com Ele vão avançar até o último dia. E Ele vai vir. E vai tomar os seus. E naquele dia, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ô nego é o jeito baiano falar carinhoso, viu? Quando você chorar, alegre-se. Quem se alegra com as coisas do mundo e não chora pelo sofrimento, não terá o prazer, vem aqui, de ver Jesus fazendo isso aqui, ó. Ô, meu filho, acabou. Que delícia. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem vai nos consolar naquele dia? Ele vai enxugar. Ele, entende isso? Eu quero que você veja pela fé. Ele, de algum jeito, Ele vai tirar as lágrimas. Toda vez que você chorar por causa das contradições deste tempo, sonhe, veja, um dia Ele vai enxugar.
Até lá, vamos chorar junto? Amém? Vamos nos admoestar, animar, consolar uns aos outros. Esta nação da qual Jesus é rei. Amém. Mas não dá para ficar um olhar somente em Jesus, no céu. Não dá para ter aquela síndrome de Pedro no Monte da Transfiguração. Senhor, vamos fazer 3 tendas. Que visão fantástica teve ele, hein? Jesus, Moisés e Elias transfigurados ali. O céu desceu, literalmente. Um pedaço da nuvem desceu. Que nem minha filha um dia viajando de avião, olhou para fora e falou: mãe, as nuvens caíram. Foi mais ou menos isso. A nuvem desceu, estava lá e Pedro ficou: uau, vamos fazer 3 tendas, esse negócio está bom. Isso é um problema. Porque quando Jesus desceu, ele continuou mantendo um olhar no céu, porque ele se retirava para orar, ele só fazia o que ele via o Pai fazer. Mas Jesus tinha um olhar que eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos ter também. Quando você vê Jesus e vê o que Jesus é capaz de fazer, você vê a realidade do céu que é possível na terra, é inevitável, você quer pessoas para que elas experimentem do que você está vendo. Então a gente tem que ter um olhar no céu e a gente tem que ter um olhar nas pessoas. O que é que não pode? Um olhar no céu com síndrome de monge. Não, eu não vou para o mundo, não vou fazer nada, porque meu chamado é adoração. Não. Todo encontro no monte tem que te levar a descer do monte. Porque lá embaixo tem uma galera que acha que a vida é um vale. E Jesus quer que elas subam. Amém? Veja, Provérbios 27 e 23 diz que a gente precisa conhecer o estado das nossas ovelhas. Jesus viu as multidões e compadeceu-se delas porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Então, ao mesmo tempo que Jesus estava ligado na eternidade, estava ligado que ele veio para morrer, ressuscitar, ser o Senhor e mudar todas as coisas, Jesus encontrou as pessoas com suas necessidades, encontrou as pessoas em seus estados de humanidade caída, e Jesus interveio nos estados das pessoas. Eu quero convidar você, igreja, a encontrar pessoas em seus estados e mudar o estado delas. Fala amém. Fala, eis-me aqui, cuidado. Se falar, vai ter que ir. Nós vivemos um momento em que Deus está falando muito sobre adoração, sobre voltar-se para Ele, sobre um nível a mais do que somente música em si mesmada, adoração como estilo de vida, mas essa adoração tem que nos levar às pessoas, porque isso é a prática de Cristo. Então, quando você conhece, aliás, eu não sei se você passa por isso, mas quando eu estou orando, eu enfrentei uma crise enorme com isso, depois que o meu pastor literário me ajudou. Sabe quem é meu pastor literário? Henry Nouwen, conhecem? Henry Nouwen, ele é meu pastor literário. Quando eu leio ele, eu me sinto pastoreado, mas é uma história particular. E aí eu estava lendo um dos livros dele, e ele falando sobre o momento de oração, e eu sempre tive uma crise muito grande, porque 10 minutos depois que eu começo a orar, eu ainda não consigo deixar de pensar nas pessoas, nos problemas. E fulano me ligou, não, tenho que ligar para fulano. Gente do céu, você passa por isso? Não, mas aqui é eu, Jesus, agora é eu, Jesus, agora é eu, Jesus, agora. Aí Rinaldo diz assim, fica tranquilo. Se você for estar com Jesus, Jesus ama as pessoas, é bem provável que Ele te devolva as pessoas. Eu falei, uau, I'm free. Estou livre. Tudo bem que eu tenho que fazer um exercício grande para não ficar demais nas pessoas, não é? Mas, claro, se vamos conversar com Ele, se vamos vê-lo. Aí eu planejei, isso aconteceu ontem. Eu planejei uma reunião, hoje, essa noite vamos fazer uma reunião de grupo bem devocional, adoração, adoração, adoração. Glória.
Quando eu estava orando pela reunião, eu ia lembrando dos problemas de cada um. Falei, Jesus, eu quero só devoção hoje, adoração, papai. Vamos lá. Aí uma irmã traz uma discípula que estava com problema. Eu não tem problema, ela vai adorar junto. No começo da reunião, Deus me fala assim, gente. Estou aqui hoje para falar com ela. O que é que eu queria fazer? Adorar Ele. Até começamos, né? Impressionante. Nós paramos a reunião inteira e eu falei, irmãos, o Senhor falou comigo que Ele está aqui hoje para falar com ela. Vamos orar e profetizar sobre a vida dela. Irmãos, que coisa doida. Teve irmão que chegou na reunião com uma palavra sem saber para quem era. Deus armou aquela noite para aquela irmã. Que coisa linda. Não adianta. Quando você visita o céu, você se lembra que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Mantenha seu olhar no céu, mas vá até as pessoas. Você está fazendo discípulos, não é para levantar a mão, só é para pensar. Está fazendo discípulos? Você cuida de pessoas? Tem ovelhas que te tiram sono? Se não tiver, eu tenho alguns para compartilhar com você. Né, Maurício? A gente pode dar algumas assim. É, Luizinho? Você tem ovelhas que te tiram sono? Eu acho lindo quando Paulo agradece por lembrar das lágrimas de Timóteo. Fico feliz quando eu me lembro das suas lágrimas. É um pastor falando com outro, né? Lágrimas pelos outros. Lágrimas pela igreja. Vá para as pessoas. Tem que correr. Mas há um outro olhar muito importante também. Olhar no céu, em Cristo. Segundo, olhar nas pessoas, no indivíduo, para tocar na vida das pessoas, em seus estados, em suas necessidades. O terceiro é o que eu chamo de um olhar apostólico sobre a igreja. Abra, por favor, sua Bíblia em Efésios 3. Muito importante os irmãos entenderem esse olhar aqui. Por esta causa, Efésios 3,14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A fim de quê? A fim de poderdes compreender. Leia, por favor, a próxima expressão. Compreender como? Com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Lendo o texto de trás para frente, o assunto é que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o apóstolo está desejando que os irmãos da igreja em Éfeso não tenham uma parte de Deus, mas eles tenham o quê? A plenitude. Eles tenham tudo de Deus, mas ele diz que a condição para ter tudo de Deus é que eles conhecessem o amor de Cristo. Mas para conhecerem o amor de Cristo, eles precisavam uns dos outros, porque só pode compreender junto com todos os santos. Então veja, vocês são uma congregação aqui, qual mais ou menos a quantidade de membros dessa congregação? 100 pessoas. Com certeza há coisas que Deus está fazendo aqui, amém? Fala, glória a Deus, Ele está fazendo. Há dons desta congregação, há coisas nesta congregação que tem a ver com as pessoas que estão aqui, com os dons que Deus repartiu a vocês, mas vocês sabem que a igreja desta cidade não é somente essas 100 pessoas. Amém?
Então, um olhar apostólico é um olhar para perceber e para procurar as graças que não estão aqui e que nós precisamos. E também para identificar as graças que estão aqui para que possamos repartir com outros. O pensamento, ou melhor, a visão apostólica, significa uma visão do universo da igreja. Então não dá para a gente ficar fechado com uma congregação bonitinha, jeitosinha, lindinha, tudo muito bem. Não dá, por que não dá? Porque nunca experimentaremos a plenitude de Deus sozinhos. Agora vamos raciocinar isto falando da congregação. Há coisas que este casal tem de Deus. Deus deu para eles. Há coisas que esse casal tem que Deus deu para eles. Provavelmente, porque Deus quis assim. Tem coisas que esse casal tem que este aqui não tem. Deus é muito Deus, né, gente? Muito sábio. Porque se esse casal tiver o que esse tem, que motivo eles vão ter para andarem juntos, permanecerem juntos? Ah, as afinidades. A afinidade é muito bom, mas tem hora que enjoa. É tudo igual. Você sabe o que me faz ficar casado com a minha mulher? Tem muitas coisas. O fato dela ser linda, maravilhosa, ser apaixonado por ela, enfim, tudo mais. Mas se tem uma coisa que é muito fascinante no casamento, é que ela é o meu oposto. É impressionante. Se eu sou A, ela é Z. Muito bem, irmãos. Não é B, é Z. Meus irmãos, isso é Deus. Deus provocou a necessidade de andarmos juntos, nos fazendo ser capengas sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E é tolo competir. Por que é tolo competir? Porque se você compete, você está rejeitando o que o outro tem. Não é para competir, é para unir. É para andar junto. Não é para ver quem é o maior. Para com maior e menor. Não existe isso. A questão é o que eu tenho para te dar e o que eu posso receber de você, meu irmão. Isso é um olhar apostólico sobre a igreja. Esse negócio de gueto está acabando. Esse negócio de denominacionalismo está acabando. Você sabe onde eu estava pregando hoje à tarde? Numa igreja quadrangular. Você sabe onde eu preguei semana passada, retrasada? Numa igreja batista. Mas você sabe onde eu preguei todos esses dias? Para o povo de Deus. Está acabando. Por favor, diga amém, alguém que crê. Alguém que crê nesse lugar. Mas tem que ainda cremos contra a esperança. Mas eu vou profetizar, tá bom? Está acabando esse negócio de gueto, de caixinha. Deus não está preso a caixinha nenhuma. Irmãos, vamos nos abrir para receber de Deus, de outros irmãos. E vamos nos abrir para dar daquilo que temos humildemente. Um olhar apostólico. Esses tempos, eu estava vendo... Eu não sei se eu estava lendo um artigo ou alguém falou, não lembro agora. Alguém dizendo o seguinte, que a igreja está se unindo porque nós temos um inimigo em comum. E a pessoa falou isso como uma coisa boa, porque quando a gente perceber, por exemplo, quando um batista, um presbiteriano, um quadrangular e um assembleiano estão na cadeia perseguidos por causa de Cristo, eu acho que eles vão orar junto. Eu acho. Vamos ficar quieto aí. Só porque eu fui batista você está falando isso. Mas sabe o que... Oi. Sim. Uhum. Aleluia.
Sim, sim. É. Mas é isso que eu quero chegar. Como é que os nossos inimigos entendem Efésios, que diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eles entendem o que nos une. E a gente chega e diz: nós agora estamos em unidade porque temos um inimigo em comum. Que horror! Que horror que a gente precise de um inimigo para nos unir. Por isso começo com a primeira coisa: olhar para Cristo. Quando eu vi aquele povo que o pastor Renato mostrou lá, eu assisti um vídeo dos jovens copta cantando uma música de perdão para as pessoas que incendiaram os templos deles, e eles cantavam sorrindo. Eu falei: eu não tenho isso. Ah, meus irmãos, nossas caixinhas não contêm Deus. Que bom. Tem um olhar apostólico, um olhar universal, um olhar aberto para perceber e para compreender o amor de Deus com todos os santos. Assim podemos chegar à plenitude de Deus. Eu posso dizer isso, meus irmãos estão aqui comigo, porque nós temos vivido uma experiência de unidade lá em Jundiaí, alguns irmãos sabem. Como eu sou grato ao Senhor. Como eu sou grato ao Senhor. O pastor que orou pelo meu filho, ele foi curado, foi um pastor que era de uma outra congregação que nós nos juntamos a eles. Se eu não tivesse conhecido esse pastor, só será, que meu filho seria curado. Entende? Eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor. Esse olhar faz você conversar com seus irmãos com uma alegria tão grande, ao invés de ficar ouvindo seu irmão com a cara franzida. Qual é a doutrina falsa que ele vai dizer? Ao invés de você ficar assim, dizendo: esquisito, você vai se abrir. Vai levantar de uma conversa de 10 minutos como se tivesse comido uma feijoada espiritual. Quem não acha feijoada espiritual, problema seu. Vou comer uma esse domingo que a minha mulher está fazendo. Ô glória. Estou me lembrando aqui daquela conversa nossa, rapidíssima, lá em Serra Negra. Dorothy e eu estávamos conversando sobre o trabalho com jovens e tal. E ela contou uma experiência dela. Eu falei: meu Deus, eu acho que se eu tivesse vindo aqui para ouvir isso, estava bom. Uma conversa vira alimento quando o seu olhar é apostólico, é universal. Para a igreja. Não estou mandando você olhar quem não é igreja assim não, pelo amor de Deus, viu? Estou falando da igreja. Os santos. Por último, e eu tenho que acabar. Precisamos de um olhar profético sobre este tempo. A gente não pode olhar para hoje e não buscar instrumentos novos para este tempo. Esse tempo é outro, diferente daquele passado. Mas, neste tempo diferente, há marcos imutáveis que precisamos preservar. Ué, Tony, você se contradisse. Não. Quero ler 2 textos com você. Não abra não, eu estou com ele aqui, eu vou para ser mais rápido. Provérbios 22, 28. Não removais os marcos antigos que vossos pais lhes entregaram. Isaías 54. Alargai o espaço da vossa... 54 quanto? Eu não tenho esse aqui não. Bota lá em Isaías 54. Meu Deus, que coisa rápida, incrível. Quem é o operador disso? Deus te abençoe, meu irmão. Não. 54, 2. Próximo.
Tem certeza que você quer colocar NVI, né? Tá bom. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Eu queria que você olhasse para esse texto e eu quero lhe explicar ele como eu vejo nesse contexto. Os marcos antigos são como estacas. Não joga fora. Aquilo que os nossos pais nos ensinaram nunca pode ser jogado fora. Pega essas estacas e põe em lugares mais longe. Alarga a tenda. Usa as verdades antigas para abrir para as novas possibilidades deste tempo. Sabe o que significa isso? Por exemplo, eu aprendi com os meus pais que reino de Deus é o governo de Jesus na igreja. Meus pais na fé. E quando eu descobri isso, meu Deus era... Uau! Quase me converti de novo. Foi uma conversão, sem dúvida. Mas há menos tempo atrás, eu só tenho 35 anos de convertido, tá? Então, eu não sou tão novo quanto pareço, obrigado. Há menos tempo atrás, eu descobri que reino de Deus não é só o governo. Reino de Deus também é o poder de Deus entre nós. Porque quando o rei chega e governa, ele é poderoso para mudar as coisas. E eu quero as mudanças do rei. Então, não vou negar que o reino de Deus é governo. Mas este governo é um governo que não atinge só minha alma e o meu espírito. É um governo que atinge a perna e a coluna do meu filho. Então, amplia aquilo que você recebeu. Não estagna naquilo que você recebeu. Então não remova, não retire, não jogue fora os marcos antigos, mas usa os marcos para alargar. E isso é específico para esta noite. Para este povo aqui. Que a gente começou a conversar e falei, olha, eu tenho algo sobre isso para dizer hoje. Deus quer que esta congregação jamais abandone os marcos que recebeu. Mas Deus quer que esta congregação saia dos limites que se impôs e estenda a sua habitação. Jesus questiona os fariseus: vocês conseguem descobrir quando vai chover, quando não vai chover? E vocês não conseguem descobrir o que está acontecendo aqui? Nós conseguimos discernir o natural e não conseguimos discernir o espiritual. Vamos parar com isto. Presta atenção. Um olhar sincero para entender o que Deus está fazendo e quer fazer, vai fazer a gente entender. Vai fazer a gente ver. Deus quer falar. Deus quer mostrar. Amém? Deus quer falar do novo. Mas o que não pode é uma geração aborrecer a outra. Os antigos amem os mais novos. Os mais novos amem os antigos. E juntos, enquanto estiverem juntos, o tanto que o fôlego de vida lhes permitir, andem para o novo de Deus. O novo de Deus não é o começo das coisas. O novo de Deus aponta para o fim, para a plenitude. O novo de Deus não é aquilo que já aconteceu. O que já aconteceu foi a preparação para o que vem. Como diz o poeta e profeta Asaf, o melhor de Deus ainda está por vir. Precisamos de histórias novas para contar. Sabe, aquelas histórias que a gente tem do tempo da nossa juventude? Eu me lembro, e a gente senta com os mais novos. Eu aprendi isso com Abílio. Lembra de Abílio? Senta com os mais novos e fala assim: quando eu era jovem, eu saía para evangelizar, coisas aconteciam. Por que não evangeliza mais? Entende? Quando eu orava de madrugada, por que não ora mais? Aquelas vigílias, por que acabou a vigília?
histórias novas, não histórias de museu. Vamos viver histórias novas? Vamos viver histórias atuais? O que é que a gente faz? Ou irmãos mais velhos, peguem a força dos mais novos, vão com eles. Irmãos mais novos, peguem a sabedoria dos mais velhos, para vocês não se perderem no caminho. Andem juntos, mas andem. Amém? Último texto para a gente orar. Filipenses capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Então todos acharam. Olha o verso 4. Eu quero te lembrar que quem escreveu essa epístola foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é o apóstolo preso, o homem das prisões. Quem aqui já esteve preso? Alguém aqui já esteve preso? Não? No elevador. Já dá para ter uma noção. Tudo que a gente experimenta do ministério do apóstolo Paulo, a maior parte, ele produziu na prisão. Como é que a gente consegue produzir na prisão? Como é que a gente consegue ser frutífero em meio a muita luta? Que negócio, né? Tem um segredo aqui que eu quero te mostrar para a gente orar. Bem que eu poderia, 3:4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. O que é que Paulo desejava? Diga Jesus. O que é que ele desejava? Ele desejava Jesus. E ele podia confiar em coisas naturais, mas ele confiou nessas coisas? Não. O que ele fez com as coisas naturais que ele podia se apegar? Ele considerou tudo como perda. Deixou essas coisas serem menos importantes do que conhecer Jesus. E ele queria tanto conhecer Jesus, que até o sofrimento de Jesus ele queria compartilhar. Parêntese. Todo homem e mulher chamados sabem o que ele está falando. Tem um momento de infantilidade no ministério, onde a gente briga com Deus quando sofre. Tem um momento de maturidade no ministério, que a gente se alegra por sofrer as dores de um Deus poderoso. Guarde isso. A comunhão dos seus sofrimentos. Eu já tive orações de dizer assim: Deus, está doendo muito isso em mim. E Jesus falar comigo: em mim também. Ao invés de me dar uma palavra de consolo. A comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Como que esse homem conseguia ter esta revelação de Cristo, essa expectativa enorme em Cristo, ao ponto de considerar tudo de bom que tinha acontecido com ele, bom na época que era bom, uma perda. E ainda dizer o que ele vai dizer agora, ao 12. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas, o que é que ele faz? Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.
Irmãos contaminam, julgam vê-lo cansado, mas uma coisa faço. Fico parado, lamentando as minhas dores, porque você não sabe, mas eu tenho sofrido muito. É isso que ele faz? Onde estava o olhar do apóstolo nesse texto? Em Cristo. O que é que ele fazia? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos queridos, olha que poder tem você colocar Jesus no lugar dele. Você fica na prisão, escrevendo sobre a sublimidade do conhecimento de Cristo. E você ainda vê futuro, quando qualquer um outro só veria a morte. Em nome de Jesus, igreja, aqui em Indaiatuba, abra os olhos, veja o futuro. Sai do seu sono, sai dos seus medos, sai dos seus temores, sai dos seus conceitos, sai das suas discussões, sai e vive. Olha o alvo, deixa o alvo te atrair. Ele diz: eu corro para conquistar. Mas espera lá, aquilo para o que eu fui conquistado, eu já estou conquistado, eu já estou atraído, alguém já é meu dono, então eu corro para o óbvio, o meu amado me espera. Em nome de Jesus, igreja, vê, fecha seus olhos, por favor. Espírito Santo, Espírito Santo querido, oh Espírito Santo querido, não deixa essa ser apenas mais uma noite de sábado. Visita-nos com teu céu, Jesus querido. Abre os olhos. Irmãos aqui que estão cansados, firmem os joelhos, levantem as mãos. É tempo de trabalhar. Irmãos aqui que estão em dúvida, duvide das suas dúvidas. É hora de crer e andar por fé. Irmãos que estão com seus conceitos formados, é hora de abrir mão das suas convicções e entrar nas convicções de Deus. Se elas forem diferentes das suas, abre mão. Se elas forem iguais às de Deus, pratique-as. Espírito Santo, vem com teu fogo. Espírito Santo, vem com teu fogo. Vem inundar os nossos corações com um fôlego de vida novo. Aquece, Senhor, aquece a nossa fé. Aquece, Senhor, a nossa fé. Ei, Senhor. Você pode levantar, meu irmão, pode, se possível, erguer suas mãos e clamar ao Senhor: vem sobre mim, renova a minha fé. Você pode clamar por um renovo de Deus, por um avivamento pessoal. Você pode ficar um instante aí com uma atenção focada no Senhor ainda. Por favor, clame a Ele, erga a sua voz. Erga a sua voz. E diga: Senhor, aviva-me, aviva-me, aviva-me.
Eu não quero oscilar, eu não quero me perder nesse tempo difícil. Eu quero o melhor do Senhor nesse tempo. Eu quero fazer parte da tua operação nesse tempo. Você pode receber do Espírito um renovo. Você pode, Ele está aqui. Oh Espírito, oh Senhor, vem sobre nós, Senhor Jesus. Oh Espírito, oh Espírito, Espírito de Deus, vem. Espírito de Deus, vem. Espírito de graça, Espírito de poder, vem. Espírito de vida, sopra, sopra, sopra. Espírito de vida, hey. Espírito de cura, vem. Espírito, vem. Saúde gera aqui. Saúde gera aqui. Espírito de Deus, vem. Espírito de graça, Espírito de alegria, vem. Espírito de Deus, vem sobre nós, Senhor. Espírito, vem. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Oh, vem sobre essa cidade, vem sobre nossas casas, Espírito. Oh, Espírito, vem sobre nós, Senhor. Não há nada melhor, não há nada igual a que se comparar. A esperança viva. Oh, esperança viva, vem. Esperança viva, vem. Oh, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que completa o meu ser e a esperança viva. Tua presença, tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar. É o desejo meu coração, sermos inundados por tua glória. Oh, vem, Senhor. Oh, vem, Senhor. Vem inundar, Senhor.
Oh Espírito, oh Espírito, vem. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar, Senhor. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Oh, vamos, Senhor. Diga com fé. Vamos provar. Vamos provar. Diga com fé da sua glória e bondade. Vamos provar. Vamos provar. Vamos provar. Amado, quero lhe pedir uma coisa ainda. Queria que você desse a mão ao irmão ao seu lado e você o abençoasse com esta bênção. Senhor, que ele prove. Não, se puder ser 2 em 2 só, para um orar pelo outro seria melhor. No máximo 3. Pode ser, pode ir, minha irmã. Mas que dê para orar um pelo outro, entende? Esta bênção, Senhor, que ele prove do renovo da sua fé. Ora isto, por favor. Provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade.
Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor jamais desiste de nós. Desiste de cada um. Desiste de qualquer um que um dia se achega a ti. A tua graça e a tua misericórdia, Senhor, sempre nos alcança. E nós te somos gratos. Nós te agradecemos mesmo hoje. Agradecemos porque o Senhor também continua tocando nossas vidas, continua revelando as coisas, continua ampliando a nossa compreensão, continua alargando as tendas de cada um. Obrigado, a Deus. Louvamos o teu nome, Senhor Jesus. Adoramos a ti, Senhor. Aleluia. Nossa esperança está em tua volta. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. 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 Podemos tomar assento. Sentar só um segundinho. O Tony trouxe uns livros e ele tem um projeto que ele vai levar um pessoal aí para Moçambique. É o ano que vem, é isso? Esse ano ainda, né? E esses livros fazem parte desse negócio. Ele trabalha com isso, vende os livros e o dinheiro desses livros ele está aplicando. E tem um monte de livro ali que eu queria comprar. Todos, pode? Compre sem dinheiro, conhece aquele texto? Aceita cartão. Então nós podemos colaborar com esse projeto, né? Adquirindo livros aí. São livros ótimos, o Tony não vende qualquer coisa, tá? Então nós agradecemos vocês, Maurício, tá? Luiz. Esses meninos aqui a gente conhece há tanto tempo, né? Mas é isso aí. Obrigado. Dízimos e ofertas, por favor, deixa em cima ali. Você coloca lá. Você dá uma abração bem forte no teu irmão. E aproveitem, né? Estão aqui, vamos. Pode abraçar o teu irmão.